Então, em cima daquela moto, meu Deus do céu. Mas eu cheguei em Barra de Santana a tempo, né, de almoçar, descansar um pouquinho e pregar a palavra de Deus. Então a fé, alguma coisa ia acontecer naquele caminho. Eu tinha fé que ia acontecer alguma coisa. Um carro ia parar, uma carroça de burro, um jumento, e eu iria pegar o rumo. Então a fé é assim. Você tem fé e vai caminhando numa estrada. E todos dizem que é muito difícil. Mas você tem fé, você sabe que algo vai acontecer e seu destino será aplanado. E você conseguirá ultrapassar as dificuldades. Você sabe que algo vai acontecer, por isso você vai agindo. A sua fé em Deus. Pastor, o que é fé? Fé é certeza, é convicção daquilo que você espera. Você espera se casar, então você tem fé. Você espera ser uma esposa, então você tem fé e age. Pastor, eu tenho fé. Eu não olho para nenhum rapaz, porque eu sei que eu vou me casar. Ó, tem um olhando para mim, mas não dou nem bola. Não dou nada. Nem olho para a bestalhada. Não olho não, olho nada. Porque eu tenho fé. Então isso não é fé, gente. Isso é fanatismo. Fé é fazer como um amigo meu. Tinha muita vontade de ter um carro, mas não tinha dinheiro nenhum. Então hoje ele é sucateiro, né? Ele foi para a sucata de um amigo dele lá, tinha uma caminhoneta velha. E ele disse, quanto é essa caminhonete? Ele disse, não, vou deixar ela aí para a gente espremer ela e vender no ferro, no caminhão, né? Ele disse, me venda essa caminhoneta. Então ele foi, comprou uma caminhoneta. E aí foi ajeitando os pneus, ajeitando o freio. Tinha um mecânico lá que era um cachaceiro. Então ele pagava umas canas pro mecânico no sábado. O mecânico passava o sábado todinho catucando a caminhonete e bebendo, conversando com som alto. Até que a caminhoneta pegou e funcionou. Hoje ele tem umas 3 ou 4, né? Novas. Mas aí ele superou esse obstáculo que impedia dele ir à frente. Ter fé não é você fugir dos obstáculos. É você ir até ele e ficar rodeando. Como Israel fez com Jericó. Rodeando, rodeando, arrodeando até que as muralhas caíram e eles avançaram. As muralhas vão cair, mas você tem que sair da caverna. Ah, pastor, vou botar eu vou me deitar aqui um pouquinho porque a muralha vai cair. Cai, muralha de Jericó. Não cai não. Você tem que ir lá, olhar para a muralha, cantar, tocar trombeta, acreditar que elas vão cair. Então elas caem. Às vezes aquela dificuldade que você tem hoje, você precisa de tanta fé para sair dela, mas depois que sai, aí a coisa anda. Eu conheci mulheres que passaram tanto tempo para ter o primeiro filho. E quando tiveram o primeiro filho, aí encarrearam. Tiveram que tomar remédio, fazer ligadura, porque ficou muito fértil. Então, às vezes é um bloqueio espiritual colocado pela natureza, pelo demônio, pelo cão dos infernos. Por Deus, não é não. E esse bloqueio que às vezes vem de raça, de família, como esse homem que queria tanto ter uma caminhonete, que comprou sua caminhonete na sucata, hoje ele tem várias, compra na loja. Então houve o desbloqueio. Não houve o desbloqueio, a vida dele andou. E vai acontecer isso na sua vida, porque Deus é Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é só filosofia, não. Você não tem que aplaudir somente a bênção dos outros, a vitória dos outros. Os outros, coisa boa, aleluia, coisa boa, tal, os outros venceu. E você? Não, peraí, eu não venci ainda não. Você tem que vencer. E você vai se alegrar sim com a vitória dos outros. Mas você tem que ter as suas próprias vitórias. E isso acontece quando você tem fé com obras. Fé com ação.
Eu já contei aqui em outras pregações o exemplo de seu Joaquim. Seu Joaquim é um homem hoje de quase 70 e poucos anos. E eu peguei uma carona com esse seu Joaquim de Cabedelo a Campina Grande. E ele veio contando a história da vida dele. Que em 1960, não sei o que lá, ele era doidinho, como diz o Nordeste, para dirigir. E o sonho dele era ser motorista. Então ele pensou com seus intestinos. Ele disse: ninguém me presta o carro para eu pegar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar carro. E nessas lavadas de carro, eu vou pegar no carro. E aí ele foi para o açude de Bodocongó, aqui em Campina Grande, e ficava lá com a flanelinha rodando em um balde. Aí chegava o caminhoneiro: rapaz, eu vou lavar aqui meu caminhão. Aí ele lavava o caminhão. Ele disse que lavou tanto caminhão sem pegar em nenhum caminhão. Ele disse: será que meu plano deu errado? Até que um caminhoneiro chegou e disse: ei, lava esse caminhão aí, ó. Toma a chave. Aí jogou a chave. Ele pegou o caminhão. E aí, sabe dirigir? Ele disse: sei, mais ou menos. Ele disse: não, é só para tirar do lugar. Vai. Aí o caminhoneiro disse: peraí, você tá destreinado? Ele disse: eu tô destreinado, nunca tinha pego. Aí ele falou: olha, vai, encaixa aí, vá soltando, solta a embreagem. Aqueles caminhão que a direção era daquelas gigantes. A direção era quase 2 metros de envergadura. Vá! E foi aonde ele tirou a primeira vez o caminhão do lugar. Ele disse que nessa noite, o matuto velho, seu Joaquim, disse que quase não dormiu de noite de alegria, só pensando que ele pegou na marcha e pegou no acelerador, uma coisa tão simples, mas para ele era a coisa mais espetacular do mundo. Aí ele falou: olha, meu plano tá dando certo, olha só. Aí foi e ficou: não, deixa eu afastar aqui. Aí afastava com medo para o caminhão não entrar dentro do açude e ir embora, né? O medo dele era ele errar ali e o caminhão ir embora. E ele foi tirando os caminhões do lugar, pedindo explicação aos outros que não sabia. Rapaz, como é que a gente bota ré aqui? E aí, tá, vai segurando. E ele ia soltando a embreagem, pisava no freio. E ele se formou motorista, dirigiu ônibus em Campina Grande. E há uns 30 anos dirigindo um caminhão da Petrobras que transporta combustível de Cabedelo a Campina Grande. E apesar da idade, a empresa confia muito nele porque ele nunca bateu. Ou seja, nunca teve acidente com ele. Ele é extremamente ágil, um senhor de idade. E ele disse: não, eu vou ficar em casa fazendo o que, rapaz? O meu sonho era ser caminhoneiro. Ele fala como se o caminhoneiro para ele fosse o status maior da vida dele. E na verdade é. E ele faz com muito prazer aquilo ali. Então, pela fé, você tem que sair do lugar. E para você sair do lugar, você tem que agir. E agir corretamente. O que você tem que fazer para conquistar aquilo que você quer? Só crer? Arrisca, rapaz. Tenta. Pastor, eu quero botar um supermercado. Depois coloca um fiteiro, coloca uma barraquinha, vai tentando. Quer colocar um supermercado? Vai lá no Sebrae. Pessoal, eu estou pensando aqui em botar um supermercado. Você já tem quantos mil reais? Eu não tenho nada. Mas eu quero fazer um curso aqui de empreendedor. Então lá tem o curso de empreendedor. Rapaz, eu quero ser padeiro. Então vai lá no Senai e faz o curso de padeiro. Trabalha um dia ou dois de graça na padaria para aprender. Não, pastor, isso aí eu vou trabalhar de graça, assim eu sou um otário. Não, você não vai estar trabalhando de graça, você vai estar aprendendo. E ali você faz amizade com os padeiros, com o dono da padaria. Não, eu dou 2 dias de trabalho de graça, agora eu quero aprender só. Porque eu estou aprendendo, viu? Eu estou aprendendo, eu quero só. Eu trabalho de graça, eu não vou exigir nada não. Aprende. Força. Luta. Ora, profetiza. Se alguém diz que não dá, você diz vai dar. Se alguém diz que você vai sofrer, não vou. Você não vai conseguir, eu vou. Em nome de Jesus Cristo. Me dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé através pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem. Mas, ó homem vão,
Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então não foi só fé, ele teve uma ação. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aí lá vem, Tiago vem explicando mais ainda. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito, vou repetir, assim como o corpo sem espírito é morto, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Tremendo nesse texto. Então, fé com atitudes, fé com ação. Não olha para os derrotados. Os derrotados, eles são frustrados. Pastor, eu pensei em casar, pastor. Eu falei com uma amiga minha. Eu já houve vários casos assim. Pastor, eu estava buscando um casamento, mas eu falei com uma missionária, e a missionária disse que você tem que buscar Jesus. Você não é para buscar homem não. Pastor, então eu não vou mais buscar homem. Eu vou orar, reorar, orar e orar. E orar de novo e depois orar e depois orar. Aí eu disse, irmã, mas dá para fazer as duas coisas, irmão. Busque um namorado. Não, pastor, ela disse que não era para buscar. Então eu não vou buscar. Eu disse, tudo bem. Agora, antes da gente terminar essa conversa, essa missionária é casada? Não, pastor, ela nunca casou não. Ah, ela é moça velha, é? Ah, é, moça velha. É como você. Ela riu e disse, é, como eu. Eu digo, pronto, ela é uma frustrada. E ela quer que você fique aí. E parece que conseguiu. Em uma conversa apenas que essa missionária teve com essa jovem, ela parou de buscar casamento e ficou só orando e orando. Orando e orando. E o tempo contando, e eu, meu Deus do céu, 40 e poucos anos. Irmã, se acorda, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não tenha cuidado com pessoas frustradas. Quem escuta frustrados se tornará um. Escute a fé, que diz que você pode. Por que fulana de tal pode e você não pode? Por que Cicrana conseguiu e você não consegue? Às vezes a corrente está dentro de você. E você tem que torar, arrebentá-la pela fé. E a fé exige atitudes. Por isso que quando a gente faz o voto aqui da Aliança Bendita, voto para quebrar maldições, tem a parte da penitência, tem a parte da oração, tem a parte disso, daquilo, aquilo outro, para que haja uma ação. E nessa ação você seja justificado, justificado. Haja com fé. Pastor, eu tenho muita fé. Você tem fé mesmo? Eu tenho fé demais. Sim, você tem fé demais, né? Ah, e aí? Mas eu tenho muita fé. Tudo bem. E aí? Ou seja, se essa fé não produz nada, é uma fé morta. Aí eu tenho fé que eu vou ser salvo, vou pro céu, cantar no limpo coral e comer do manjar do rio da vida e Tudo bem. Aí é outra coisa. Mas essa fé que nós temos, ela pode mudar o seu hoje. O seu agora. Ah, pastor, primeiro lugar o reino de Deus, eu não quero buscar nada, eu quero só orar. Aí depois fica lascado, sem dinheiro, sem casamento, sem vida. Se você sofreu uma falência, se você sofreu uma separação, se levanta, mulher, pelo amor de Deus. O mundo não vai sentir pena de você, não. Se você for embora hoje, daqui a pouco ninguém nem se lembra mais que você existiu. A porção que Jesus deixou para você nessa terra é desfrutar. Está na Bíblia, né? Desfruta isso, porque esta é a tua porção sobre a terra. Então, desfrutar o que Jesus deixou para você pela fé. Fé com obras, fé com ação,
Fé com obras, fé com ação, fé com obras, fé com ação, fé com obras. Isso é a locomotiva da vitória. E eu quero que essa locomotiva comece a funcionar na sua vida. Fé com obras, fé com obras, fé com obras, fé com obras. Em nome de Jesus. Fé com ação. Se mexer, mas pastor, eu tenho vergonha, pastor, porque e se eu errar aí, pastor? E você não é gente, não? Gente erra. Gente falha. Gente fale. Gente tenta e não consegue. Essa ilusão que muita gente, não, você tem que tentar, e se for de Deus você consegue, se não for de Deus, às vezes é de Deus e o cara não consegue. Não, pastor, mas tudo que é de Deus dá certo. E Lúcifer? Não era de Deus? E deu errado? Então nem sempre dá tudo certo. E se não der certo, você se levanta e vai embora. Às vezes a pessoa com medo de sofrer nem vive. Fica só na... Não, mas se eu fizer ideia errada. Mas se eu casar porque fulana casou e se lascou, tal, o cara meteu chifre, não sei o que aonde, e aquele cara arrumou 5 mulheres, aquela outra arrumou 5 homens. Aí fica só olhando exemplos negativos. Olhe para aquele velhinho que viveu 70 anos com a sua mulher. Olhe para aquela mulher, você está doente? Aquela pessoa que tem o mesmo problema seu, que venceu o problema. Entendeu? Ah, fulana ali, ó, ela tem o mesmo problema e venceu. Ah, eu vou vencer também. Pela fé, você vai vencer. Fé com ação, fé com obras. Haja, se levanta, rapaz. Levanta-se. Levante-se. Faça alguma coisa. Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não tenho fé. Nem me mexo. Eu não vou sair nem do lugar. Eu tenho fé. Aí tá errado. Tá errado. Se mexa em nome de Jesus. E aquilo que você quer, conseguirá. Porque tudo é possível ao que crê. Ao que tem fé. Fé viva. Fé com ação. Eu conversei essa semana com o irmão. Ele é um dos procuradores do estado da Paraíba, ganhou muito bem. Ele morava aqui num bairro chamado Jeremias, que na época era uma favela, hoje não, tá tudo mudado, né? Coitado, negro, baixinho, filhos de família pobre, crentes de uma igrejinha bem pequenininha, que meu pai ajudou a construir, Assembleia de Deus bem pequenininha. E ele começou a fazer um curso de advocacia, direito, né? Ele fez, ia para a escola a pé, fez bem feito, passou, fez para promotor, não sei o que lá, desembargador, não sei do que. Eu sei que ele tem um cargo bem alto no estado, na área jurídica. E hoje, todo mês, na continha dele lá, cai um montante muito bom. Então aquele pobrezinho que morava na favela, hoje ele anda no carrão. Antigamente ele era um neguinho, aí hoje a mulher olha e deu um negão, que ele anda num carrão bonito, né? Bem casado, tem 2 filhos e é um homem de família. Também é pastor, virou pastor, fez teologia 6 anos, virou pastor pela CPAD, um negócio assim. Então eu encontrei com ele, falei, eu digo, essa semana eu estava me lembrando da sua história. História de vitória. Ele ficou pensando assim, que eu acompanho a história dele há mais de 20 anos. Então ele se superou. Isso é fé. Isso é fé. E muita gente criticava ele porque tinha um culto, às vezes ele faltava porque tinha que fazer uma prova. E o pessoal, meu irmão, esse cara não tem fé não. Aí sim, ele é que tinha fé. Ele sabia, eu quero ser mais do que um advogado. Ele tentou ser juiz, mas não conseguiu. Mas mesmo assim, a procuradoria é um cargo bem alto. E ele conseguiu pela certeza, pela convicção, pela destinação que ele tinha no coração. Amém? Que essa fé esteja na tua vida. Jesus aumenta a nossa fé. Eu sei que tem pessoas que estão arrasadas do outro lado aí. Tem pessoas que estão precisando agir e não sabem como agir. Mas o Espírito Santo de Deus, de toda sabedoria e luz, vai iluminar esta pessoa e vai dar um rumo a ela. E ela vai vencer. Porque a vitória dela não vem de homens, vem de Deus. A vitória dele não vem de homens, vem de Deus. Amém?
Já pegou seu copo com água? Vamos lá para saber quem está com a gente no jejum semanal. Jesus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine. Vieram muitas perguntas. Eu estou catalogando essas perguntas para no próximo sábado agora eu fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. São perguntas polêmicas que as pessoas querem ouvir a minha opinião. E eu vou dar sim a minha opinião para vocês, tá bom? É uma opinião falível, é pequena, porque somos homens e todo homem é pequeno, mas Deus é grande. E se vocês querem ouvir a minha opinião sobre isso ou aquilo, é porque vocês valorizam a minha opinião. Então quando for no próximo sábado eu vou fazer uma perguntas e respostas. Tá bom? Olha, quem está com a gente é Sirlene Knapp. Sirlene Knapp. Deus abençoe você. Ela é de São Luís e mora na Áustria. Eu andei orando muito por você. Daqui a pouco eu vou citar seus problemas. Larissa Souza está com a gente. Carla Adriana está com a gente. Odete Machado está com a gente. Como diz o Matu, está com nós. Edivânia Santos está com a gente. Magna Almeida. Magna Almeida. Ela está com a gente fazendo um pedido aqui de oração. Teodoro Campos, né? Está com a gente também, né? Será que é parente de Eduardo Campos, né? A minha opinião semanal sobre catástrofes. E as pessoas ficam querendo espiritualizar, dizer que foi Deus, dizer que foi isso, que foi aquilo. Isso é bobagem, gente. Catástrofes acontecem. E infelizmente ceifou a vida de um pai de família que era político. E de uma forma muito triste, que chocou o Brasil todo. E fica um bocado de crente mostrando profecia, dizendo isso, aquilo, outro. Tem igreja que dá até medo de entrar, de uns profetas desses ficar profetizando o cara morrer. Tu vai se lascar, meu servo, e eu vou te lascar. Né? E aí fica espiritualizando demais. Infelizmente aconteceu. Eu tenho certeza que não é por causa de religião. Se Deus fosse matar todo mundo para se converter, Deus matava a China inteira, né? Tantos bilhões de chineses não são cristãos. Bilhões. E também tem megas empresários chineses. É mega. É cara que compra um navio por semana, um navio cargueiro por semana. Não é coisinha pequena não. E não são cristãos, são budistas. Aí Deus vai matar tudo que não é cristão. Vai matar fulano porque é católico. Não. Talvez tenha sido até macumba que colocaram nele e aquele navio explodiu. Já que existe um macumbeiro que não gostava muito dele. E eu tenho certeza que quem está no Brasil sabe quem é. Pode ser, pode não ser. Alguém pode ter feito uma quizumba, ou pode ter sabotado, ou pode ter sido da própria natureza mesmo que o navio, aliás, o avião explodiu, né? Então minha opinião é que essas pessoas deixem de besteira e querer espiritualizar as coisas, uma profecia dada muito, né? Grande será o cortejo da tua vitória. Cortejo da tua vitória, o caixão. Aí eles estão dizendo que é o caixão e o cortejo que vai haver, né, amanhã ou segunda-feira. Bem, eu acho isso uma fraqueza e tem que parar com isso. Os profetas têm que ficar no lugar dele. Pastor que dá muito lugar a profeta, acaba os profetas derrubando ele. Porque também os profetas, quando estão contentes com qualquer pessoa, grande será o cortejo, tal, mas também quando ele se zanga, tu vai te lascar, eu vou te afundar, vou te moer, não é por aí não. Se Deus fosse matar os não cristãos, ia matar em primeiro lugar os Illuminatis, né? Os oficiais de Hitler morreram com mais de 90 anos. Um deles era Júlio Verne, o chefe da NASA. O próprio Hitler morreu aqui na Argentina com 90 e poucos anos. Então, parar com esse negócio de profecias veia doida, às vezes até um argouro, agoreiros. Fica agorando o cara para se lascar e o cara se lasca. Mas o sangue de Jesus tem poder. Pessoas com a mente tão drástica. Infelizmente houve um acidente
Graças a Deus a mulher dele não estava num avião. Os filhos dele também não estavam. Dos males o menor. Que Deus o tenha. Sobre a salvação, eu sou bem claro. Existe um vídeo chamado A Polêmica da Salvação, Joilson de Assis. Eu não acredito que os evangélicos são detentores da salvação. Ninguém detém a salvação. A Igreja Católica tentou deter a salvação. A salvação é de nós, a salvação é da gente. E não era. Aí depois vieram os crentes. Eu sou salvo porque eu não raspo o sovaco. Eu sou salvo porque eu não assisto televisão. Hoje estão tudo assistindo televisão, tudo raspando o sovaco. Então a salvação não é de ninguém. A salvação é de Deus. E haverá o julgamento, o juízo final que tira de todas as igrejas. Do reteté, do retetei, do pastorzão, do pastorzinho, o direito à posse e à salvação. Os homens serão julgados. O arrebatamento é uma espécie de julgamento. E depois todos os homens serão julgados. E aí quem vai decidir é Deus. Eu não tenho medo do julgamento de Deus, porque Deus julga corretamente. Eu tenho medo do julgamento dos homens, que julgam loucamente, ou segundo as suas preferências. Aconteceu esse acidente com Eduardo Campos, é lamentável. Um jovem, pai de 5 filhos, um bom dono de casa. Que Deus console a mulher dele, console os filhos. Foi uma coisa terrível, gente. Isso é coisa terrível, né? Ele explodiu nos pedaços. Vai vir um bocado de crente mostrando profecias que eles acham que é. Cadê o terremoto da Copa? Eu quero saber, cadê o terremoto da Copa? Até hoje, cadê o terremoto? Tomara que dê um terremoto. Não vou desejar não, que eu não vou entrar na onda de vocês não. Mas se fosse para dar um terremoto, desce debaixo da casa dos profetas. Mas um terremoto desse ia matar o quê? Centenas de criancinhas. Pessoas que não tinham nada a ver com a Copa. Gente, temos que ter maturidade. Não é porque o profeta, ai Rui, assim eu te digo, eu sou Deus. É muita autoridade para uma mulher, um homem dizer que é Deus. Eu posso dizer aqui uma pregação, eu posso dizer uma doutrina, mas é o pastor Joilson que está dizendo, que está interpretando a Bíblia. Mas quando eu digo, eu sou Deus, eu sou Jeová, eu acho muito esquisito, porque no Antigo Testamento os profetas não diziam isso. Os profetas diziam, assim diz o Senhor, 2 pontos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje os profetas dizem, eu sou Jesus, e tu vai se lascar. Então, eu acho uma coisa meio avacalhada, cheia de profecias espiritualizantes demais. E sobre o Eduardo Campos, eu acho que isso é uma agressão até à família, né? Eu tive vendo as profecias que eles estavam alegando. Se ele é um varão valoroso, se ele é uma pessoa de honra, por que Deus iria fazer isso com ele? O profeta pode prever o futuro, pode, mas alguns agora são agoreiros, e a diferença é muito pouca. Tem um profeta que pode adivinhar, porque essa palavra não é usada pelos evangélicos, não é a mesma coisa. Pode prever o futuro, ser revelado, mas tem muitos revelamentos, ou seja, da própria cabeça da pessoa. E tem muita gente decepcionada com isso. Eu lamento profundamente